A matemática de um prazo apertado deveria ser muito simples e até um pouco fria, né? Uhum, com certeza. A tarefa é crucial, o relógio está lá correndo sem parar e as consequências de falhar são simplesmente desastrosas. Então, a ação lógica seria sentar e fazer o que precisa ser feito. Exatamente. O instinto deveria ser o de resolver logo. Mas aí, no meio de todo esse caos absoluto e dessa urgência, a mente humana decide, de um jeito quase mágico, que esse é o momento perfeito para organizar a gaveta de meias por cores. É sempre assim. Ou tipo, rolar um feed infinito de vídeos curtos por 2 horas seguidas. Todos nós conhecemos essa inércia. A verdadeira pergunta do nosso mergulho profundo de hoje é entender por que o cérebro humano, que é a máquina mais avançada da Terra, entra em curto-circuito assim. É uma sabotagem interna. Pois é. Porque ele escolhe exatamente aquilo que vai causar sofrimento a longo prazo. Hoje a gente vai desconstruir a anatomia da procrastinação. Vamos cruzar dados sobre a neurobiologia da dopamina, estratégias da terapia cognitivo-comportamental e várias ferramentas táticas. E olha, é o momento perfeito para a gente desmistificar isso de uma vez por todas. Porque, convenhamos, existe um estigma gigantesco em torno desse comportamento. Um peso enorme, né? Exato. A ideia central aqui, a nossa missão com quem está ouvindo, é mudar completamente essa perspectiva. A gente quer tirar aquele peso da culpa moral. Aquela voz interna que fica repetindo, eu sou preguiçoso. Isso. Essa voz que sentencia a pessoa como preguiçosa ou incompetente. A gente quer entregar hoje um manual de operações estratégico e científico. Nós estamos lidando com biologia aqui, com neuroquímica. E a boa notícia é que existem maneiras comprovadas de hackear esse sistema. Bom saber disso. Mas antes de sair aplicando qualquer técnica mirabolante de produtividade, tipo aplicativos ou alarmes, a gente precisa entender a falha na máquina primeiro. Sem dúvida. O diagnóstico certo é tudo. Então vamos esclarecer um erro que quase todo mundo comete logo de cara. Preguiça não é sinônimo de procrastinação, certo? Lendo o material que separamos, fica claro que é uma diferença biológica gigante aí. Uma diferença clínica que é vital para entender o problema. A preguiça é simplesmente a ausência de vontade de agir. É um estado de repouso absoluto. E sem conflito, né? Exatamente, sem conflito interno. Quem está sentindo preguiça no sofá num domingo à tarde está em completa paz com aquele sofá. Não existe angústia na preguiça. Ah, tá. Entendi. Já a procrastinação é um adiamento intencional, só que carregado de conflito, de ansiedade e de uma culpa que é esmagadora. É aquela sensação de eu não deveria estar fazendo isso. Isso mesmo. E o motivo pelo qual esse sofrimento existe é um choque neurológico constante. Uma briga entre duas áreas completamente diferentes do nosso cérebro. É a clássica batalha entre o planejamento e o instinto. A balança invisível da nossa mente. Perfeito. De um lado da arena, a gente tem o córtex pré-frontal. Ele é o nosso centro executivo, o líder racional. É ele quem consegue pensar no futuro, que faz o planejamento da carreira. Que entende as consequências de não entregar um relatório na sexta-feira. Exato. Mas, do outro lado da arena, muito mais antigo em termos de evolução, a gente tem o sistema límbico. O encrenqueiro da história. O próprio. Ele é o nosso centro emocional. É um caçador implacável de alívio imediato e recompensas rápidas. O problema fundamental é que o sistema límbico não entende o conceito de daqui a um mês. Por consequências crodimestre que vem. Imagina, ele só entende o agora. Ele foi desenhado lá atrás para garantir a nossa sobrevivência imediata. E é isso que nos leva a um ciclo hormonal que explica por que a procrastinação vira um vício tão perigoso. Lendo aquela pesquisa do Instituto De Andla, a dinâmica entre dopamina e adrenalina parece até um roteiro de filme de terror biológico. É uma montanha-russa química. Porque no momento em que a pessoa foge de uma tarefa difícil e abre uma rede social, o cérebro recebe uma injeção gigante de dopamina. E essa dopamina cria a ilusão de que está tudo bem. Sim. E tem um detalhe sobre a dopamina que as pessoas costumam interpretar mal. A dopamina não é o hormônio da felicidade profunda, sabe? Não é aquela alegria duradoura. Não, ela é o neurotransmissor da motivação, da busca, da recompensa rápida. O cérebro foi programado para buscar alívio instantâneo da dor.
Então, se uma tarefa gera desconforto, procrastinar gera esse pico de alívio. É tipo um analgésico muito barato. Uma ótima analogia. Mas, como todo analgésico de efeito rápido, uma hora o efeito passa. E quando a realidade bate na porta e aquele prazo se esgota, o córtex pré-frontal entra em colapso. Ele percebe o perigo real de ser demitido ou de reprovar na matéria. Isso, é estado de emergência total. E é nesse milissegundo que o corpo é inundado por adrenalina e cortisol. Caramba! Os hormônios do estresse, daquela resposta primitiva de luta ou fuga. É o pânico absoluto assumindo o controle. Perfeito. O cérebro entra no modo de sobrevivência puro. A pessoa é forçada a trabalhar sob uma pressão desumana, fica virando noite, movida a cafeína e puro desespero. E o resultado disso nunca é bom. Não é apenas um trabalho mal feito. É a criação de um ciclo crônico. Um prazer vazio seguido por um estresse altamente tóxico. E com o tempo, essa montanha-russa neuroquímica degrada a saúde mental e destrói a imunidade. Tá, mas deixa eu fazer o papel de cético por um momento. Tudo isso explica perfeitamente a química do pânico de última hora. Mas se o problema é simplesmente adiar prazos, a procrastinação não seria, no fundo, só uma questão de gestão de tempo? Como assim? Digo, se a pessoa tem esse ciclo caótico, tentar curar a procrastinação com uma agenda super estruturada, cheia de blocos de cores e listas, não resolve. Não é só falta de disciplina. Olha, tentar curar a procrastinação crônica com uma agenda nova é exatamente como tentar curar um osso fraturado colando um band-aid colorido por cima. Nossa, não resolve nada então. A fratura continua lá, latejando. É por isso que os métodos tradicionais de organização falham miseravelmente para quem procrastina muito. Porque eles não tratam a raiz do problema. Exatamente. E é aqui que a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, traz um diagnóstico brilhante e muito mais profundo. Na psicologia clínica, a procrastinação não é classificada como um problema de gestão de tempo de forma alguma. Ah, é? E como eles definem isso? Ela é definida como um comportamento de evitação experiencial. Evitação experiencial, ou seja, o cérebro não está realmente fugindo da planilha de Excel gigante. A planilha em si é inofensiva. Exato. O objeto físico ou o documento digital não é a ameaça real. O cérebro está fugindo da experiência emocional desconfortável que aquela tarefa desperta. É tipo o quê? Pode ser um tédio avassalador, te parece quase doloroso fisicamente. Ou pode ser o medo paralisante do fracasso. Sabe a síndrome do impostor? Sei, aquela sensação de eu não sou bom o suficiente para escrever esse texto. Isso. Ou até o perfeccionismo estagnante. É bom lembrar que o perfeccionista não foge porque não se importa. É o contrário, né? Exato. Ele foge porque se importa tanto que a simples ideia de entregar algo imperfeito causa um pico de ansiedade que ele não consegue tolerar. A pessoa foge da própria emoção. A fuga do trabalho é só o efeito colateral. É fascinante pensar nisso dessa forma. Muda tudo. Lendo aqueles ensaios clínicos e as revisões sistemáticas da base PEPSIC, fica muito claro por que a TCC tem uma taxa de sucesso tão alta nesses casos. Porque ela vai direto na ferida. Sim. Ela não entrega uma planilha de horários para a pessoa preencher. Ela ataca diretamente os pensamentos disfuncionais que estão gerando essa ansiedade toda. Ela ataca aquele diálogo interno sabotador que diz: eu preciso estar muito motivado para começar, ou se eu não tenho certeza de como fazer perfeito, melhor deixar para amanhã. E os estudos até mostram que tem uma correlação altíssima entre procrastinação e o que os psicólogos chamam de neuroticismo, né? Que é aquela tendência de sentir emoções negativas com muita intensidade, tipo ansiedade e irritação. Exatamente. A TCC atua justamente ensinando a regulação emocional. O objetivo não é fazer a pessoa parar de sentir medo ou tédio. Isso é impossível. O objetivo é ensinar o cérebro que sentir tédio ou medo não é uma ameaça à vida. É só um estado transitório, não vai matar a pessoa. Perfeito. É só um estado emocional. Quando a pessoa aprende a tolerar esse desconforto inicial sem entrar em pânico, o poder de sequestro do sistema límbico
simplesmente despenca. A emoção perde o poder de paralisar a ação. Exatamente isso. Então, o diagnóstico definitivo que a gente tem não é uma crise de tempo, é uma crise de regulação emocional. Mas, uma vez que a gente entende essa fuga, a inércia do mundo real ainda é muito pesada de vencer. Com certeza, a teoria é linda, mas a prática exige esforço. Pois é. Como é que a gente burla o sistema na prática? Porque entender a própria ansiedade não faz automaticamente a pessoa abrir o computador e digitar a primeira linha do relatório. A gente precisa de ferramentas para forçar a partida. Tem razão, e tem vários muito boas. E uma delas, que é super popular e estava nas nossas fontes, é a regra dos 5 segundos da Mel Robbins. Mas sendo bem honesto aqui, contar de trás para frente parece um truque motivacional simples até demais. Parece bobagem, né? Sim, parece que a gente está lançando um foguete imaginário. Isso realmente tem um mecanismo neurológico que desativa o sistema límbico ou é só um placebo emocional para fazer a gente se sentir no controle? É uma excelente provocação, porque parece muito bobo mesmo até você testar na prática. E não é um placebo, é um hack direto no funcionamento do córtex pré-frontal. Sério? Como funciona essa mecânica? O mecanismo é o seguinte: entre o momento em que a pessoa tem o instinto de agir e o momento em que a mente começa a fabricar desculpas para não agir, existe uma janela de tempo muito curta. Tá, os tais 5 segundos. Isso. Quando você conta de forma regressiva 5, 4, 3, 2, 1 e a ação física acontece imediatamente no 1, rola uma interrupção ativa de uma coisa chamada rede de modo padrão do cérebro. Que é onde a ansiedade e a ruminação moram. Exatamente. É lá que você fica ruminando os problemas. Então é tipo puxar o cabo de energia de uma máquina que está entrando num loop infinito de erro e hesitação. Perfeita analogia. A contagem regressiva exige foco no momento presente, e isso engaja o córtex pré-frontal. Se a pessoa espera mais do que 5 segundos, o cérebro racionaliza o desconforto. Ele é muito bom em inventar desculpas, né? E desculpas incrivelmente lógicas, tipo, eu vou render muito mais se eu arrumar a mesa primeiro, ou eu realmente preciso de um café fresco antes de começar. Clássico. Eu caio nessa do café direto. Agir fisicamente no segundo final corta esse circuito de racionalização e impede a autossabotagem. É muito poderoso. E o legal é que essa quebra de inércia conecta de forma brilhante com um conceito muito antigo da psicologia, que é o efeito Zeigarnik. Sim, a história por trás disso é incrível. A psicóloga Bluma Zeigarnik percebeu num restaurante que os garçons lembravam de pedidos super complexos de cabeça, até a mesa pagar a conta. Isso. Depois que a conta era paga, a memória deles simplesmente apagava. É muito louco. A conclusão dela foi que o cérebro humano simplesmente detesta ciclos abertos e coisas inacabadas. Ele cria uma tensão cognitiva para forçar a gente a concluir o que já foi iniciado. E é exatamente essa tensão cognitiva que a técnica dos 5 minutos, que é muito usada na TCC, tenta explorar. Porque o maior gasto de energia não é fazer a tarefa em si. É começar tarefa. É vencer o atrito inicial. Exato. É sair do estado de repouso absoluto para o estado de movimento. Os dados mostram que se a pessoa conseguir tolerar aquele desconforto emocional, por apenas 3 a 5 minutos ininterruptos, ocorre uma virada química no cérebro. E o que acontece nessa virada? O desconforto vira recompensa. O cérebro começa a liberar dopamina, mas não pela fuga, e sim pelo progresso. O foco passa a ser o desejo natural de fechar aquele ciclo aberto, tudo impulsionado pelo efeito Zeigarnik que você citou. Agora, para sustentar esses primeiros minutos cruciais e não deixar a peteca cair, entra a nossa infraestrutura de apoio, né? O famoso bloqueio de tempo. E a técnica Pomodoro é de longe a mais famosa para isso. Sem dúvida. Os blocos de 25 minutos de foco e 5 de pausa. E a razão para o Pomodoro funcionar tão bem não é só a gestão do tempo, mas sim a redução da carga cognitiva, certo? Porque o cérebro odeia a ideia de pensar, nossa, eu vou passar as próximas 8 horas escrevendo. 8 horas é um fardo insuportável para qualquer um. É ameaçador demais. Mas o cérebro aceita tranquilamente o acordo de, ok, vou focar só por 25 minutos e depois eu paro. Exatamente. Trata-se de reduzir a ameaça percebida da tarefa. E um bloco de tempo bem definido assim imita os ritmos ultradianos naturais do nosso corpo. A gente alterna a alta energia
com pequenos períodos de recuperação. Mas tem um detalhe nas nossas fontes que destrói completamente qualquer pomodoro, que é o ambiente. Confiar puramente na própria força de vontade no mundo cheio de telas é um erro primário, né? É o caminho para o fracasso. Quando a gente observa os estudos de produtividade mais recentes, tem um dado sobre interrupções que é simplesmente devastador. Conta pra gente. Ao checar uma simples notificação no celular e perder o foco na tela principal, o cérebro pode levar até 23 minutos para retornar àquele mesmo estado de imersão total que ele estava antes. 23 minutos por causa de uma olhada no celular? Mas por que demora tanto assim? O que acontece lá dentro? Acontece um fenômeno que os pesquisadores chamam de resíduo de atenção. Quando seus olhos voltam para o relatório no computador, a sua mente não volta por completo. Fica um pedaço dela no celular. Sim, uma parte da sua capacidade de processamento continua mastigando aquela mensagem, pensando coisas tipo, o que meu chefe quis dizer com isso? Ou, será que eu devo responder agora ou depois? E esse resíduo vai drenando a clareza mental da pessoa. Drena a clareza, drena a criatividade. O trabalho fica exponencialmente mais exaustivo. O que prova que usar bloqueadores de aplicativos não é um sinal de fraqueza de jeito nenhum. É uma necessidade básica de sobrevivência nessa nossa economia da atenção. Ferramentas de bloqueio são essenciais hoje em dia. Soluções como aquele aplicativo Forest, por exemplo, onde você planta uma semente virtual, começa o cronômetro e se você sair do aplicativo, a sua árvore murcha e morre. É genial porque usa gamificação para prender a nossa atenção. Isso. Em casos mais severos de autossabotagem, tem bloqueadores impenetráveis para computador como o Cold Turkey, que cortam o mal pela raiz. A ideia toda é construir um ambiente onde a resistência para fugir da tarefa seja muito maior do que a resistência para trabalhar nela. Perfeito. E isso levanta uma transição que é super importante. Todas essas táticas são excelentes para os sintomas agudos. Elas dão aquele pontapé inicial num dia ruim. Mas não resolvem a vida inteira. Não, se o objetivo é ter uma mudança sustentável a longo prazo, a gente não pode viver refém de bloqueadores e contagens regressivas o tempo todo. A constância exige uma reprogramação da identidade. Como assim? Exige mudar a linguagem interna que o indivíduo usa para descrever a si mesmo e para descrever as próprias obrigações do dia a dia. Olha, tem uma análise muito interessante sobre isso. Vem daquela filosofia dos autores clássicos de desenvolvimento pessoal, como Napoleon Hill, focando no poder biológico das palavras. A neuroplasticidade é afetada pela forma como a gente pensa. Totalmente afetada. Então qual é a real diferença na mecânica do cérebro quando alguém pensa, eu tenho que terminar esse projeto hoje, em comparação com eu escolho terminar esse projeto hoje? Parece só uma troca de palavras, mas a reação do corpo é diferente, né? A reação é diametralmente oposta. A linguagem interna não é só uma narração do que está acontecendo, ela é um código de programação para o nosso sistema nervoso. A frase eu tenho que ativa na hora uma percepção de ameaça e de submissão. Soa como uma obrigação imposta, tipo, não tenho escolha. Soa como perda de autonomia. E o cérebro interpreta essa falta de liberdade gerando resistência automática e um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Afinal, ninguém quer fazer aquilo a que é obrigado a fazer. O sistema tenta fugir. Vira um peso absurdo, um fardo que a gente tem que arrastar o dia todo. Exatamente. Mas ao mudar a narrativa para eu escolho fazer isso, ou adotar uma afirmação de identidade tipo eu sou o tipo de pessoa que entrega resultados, rola uma retomada de controle. E a sensação de autonomia é um dos maiores gatilhos para a liberação de dopamina. A ação deixa de ser uma punição, então? E passa a ser uma expressão de quem a pessoa deseja ser. O cérebro começa a apoiar a decisão, o que diminui drasticamente o atrito emocional. E essa clareza também precisa existir na hora de definir o que são essas tarefas, não é? Porque o sistema límbico se aproveita de qualquer ambiguidade. Nossa, ele adora uma meta vaga. Se o objetivo futuro não for cirurgicamente claro, o cérebro volta direto para o modo de conforto. É por isso que metas abstratas fracassam tão rápido. E é aí que entra o famoso conceito das metas SMART.
Por que o nosso córtex pré-frontal precisa tanto desse mapa super detalhado? Porque qualquer ambiguidade é processada pelo cérebro como risco e como um baita desperdício de energia. O método SMART estabelece que um objetivo precisa ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Tem que ter todos esses elementos. Tem. Se alguém acorda no dia 1º de janeiro e só diz para si mesmo, eu quero ter uma vida mais saudável esse ano, o córtex pré-frontal não faz ideia do que executar. Não tem ponto de partida nem linha de chegada. Fica muito solto. É abstrato demais. E a ausência de clareza gera paralisia instantânea. Exato. Aí o cérebro fica confuso e decide comer um doce, que é uma ação bem específica e dá prazer na hora. Bem isso. A mudança real acontece quando a meta abstrata vira um comando tátil. Em vez daquela promessa vaga de ano novo, vira caminhar 30 minutos em ritmo moderado 5 vezes por semana durante os próximos 3 meses, logo depois do café da manhã. Muito melhor. Ou trazendo para o mundo corporativo, que estava nas nossas fontes, em vez de dizer, precisamos melhorar as contratações do setor. A meta vira reduzir o tempo médio de contratação para 30 dias, usando automação de currículos até o dia 30 de junho. Fica inquestionável. Sim. A urgência se torna real e o progresso vira algo que você pode medir matematicamente. Com um mapa traçado através das metas SMART, mais a regulação emocional da TCC e os bloqueadores de distrações, a gente já tem um ecossistema mental muito favorável. Um arsenal de peso. Mas ainda há um componente físico que age como um catalisador absoluto para o nosso foco. O corpo pode ditar o ritmo da mente de maneiras bem surpreendentes. E falando em táticas surpreendentes, antes de entrar na parte puramente física, tem uma estratégia psicológica que brinca muito com os nossos instintos. É o conceito de procrastinar a própria procrastinação que a especialista Tati De Angela ensina. Eu adoro essa técnica. É genial! Quando bate aquela vontade incontrolável de comer um chocolate no meio da tarde ou de pegar o celular durante um bloco de trabalho, a regra não é proibir a si mesmo, não é dizer um não agressivo, é dizer, ok, eu vou olhar o celular sim, mas só daqui a 15 minutos. É um mecanismo de negociação interna excepcional. A negação absoluta, aquele eu não posso fazer isso de jeito nenhum, ativa um senso de privação na nossa mente e isso aumenta o desejo de forma completamente desproporcional. A fruta proibida é mais gostosa, né? Exato. Ao adiar o impulso com eu farei isso mais tarde, a pessoa não entra em guerra direta com o próprio instinto. Ela mantém o controle da situação. E, na grande maioria das vezes, ao deixar a urgência esfriar por uns minutos, o pico de vontade simplesmente desaparece. A urgência passa, a tarefa principal continua rolando e a distração é esquecida. Perfeito. E quando o foco está realmente difícil de ser mantido, mesmo com as técnicas, entra o exercício físico. Mas não como uma ferramenta estética, e sim neurológica. Lendo estudos sobre atividade cerebral, tipo os da revista Brain Communications, tem uma revelação chocante sobre o impacto de um simples exercício cardiomuscular. Os dados são impressionantes. Eles mostram que 20 minutos de cardio agem como uma espécie de desfragmentação do disco rígido da mente. Como é que isso acontece no nível celular do cérebro? Então, não tem nada a ver com perder calorias aqui. Tem a ver com eletricidade química. 20 minutos de um exercício cardiovascular moderado aceleram o fluxo sanguíneo e ativam padrões elétricos complexos que chamamos de ondulações no hipocampo. Ondulações no hipocampo. E o que isso faz? É como reiniciar um roteador de internet que estava travando na sua casa. O exercício limpa o acúmulo daquelas toxinas químicas ligadas ao estresse e aumenta a neuroplasticidade do cérebro quase que instantaneamente. É imediato assim? Sim. Essa ativação não só elimina o tal do nevoeiro mental, como também otimiza a capacidade do cérebro de fixar novos conhecimentos. Literalmente, é plugar o sistema de foco direto na tomada de alta tensão. É o hack mais eficiente da biologia, sem dúvidas. Mas, para fechar todo esse ciclo de esforço, foco e superação da inércia, tem um último passo que é inegociável: a consolidação do novo hábito. O fechamento do ciclo. Isso. Após um bloco de foco profundo, de resistir bravamente ao celular, de trabalhar de forma intensa, a recompensa tem que acontecer.
Seja tomar um café especial, escutar uma música que a pessoa ama, ou apenas parar e celebrar a pequena vitória mentalmente. Porque isso não é só um mimo, mas uma exigência neurológica. Porque o cérebro é uma máquina de aprendizado que funciona baseada em consequências. Se a pessoa gasta uma energia monumental para vencer a vontade de procrastinar, faz o trabalho duro e no final não tem nenhuma sensação de prazer, O cérebro se frustra. pior que isso, o sistema límbico conclui que o esforço todo foi uma punição, um sofrimento inútil. E pode ter certeza, da próxima vez, a resistência dele para começar a trabalhar vai ser 10 vezes maior. Ah, entendi. Fica mais difícil no dia seguinte. Fica. Agora, quando a recompensa é aplicada imediatamente após o esforço, nós hackeamos o sistema de dopamina. O cérebro começa a associar o desconforto inicial ao prazer do final. E com o passar do tempo, a própria disciplina começa a gerar prazer, porque ela vira o caminho seguro e conhecido para chegar na recompensa. Uau! Então qual é a grande lição de toda essa nossa conversa hoje? A conclusão inevitável é que a procrastinação é uma condição biológica e profundamente humana. Não é uma mancha no caráter de ninguém. Não é falta de fibra moral. E entender isso tira um peso enorme das costas. Com certeza. Vencer essa inércia demanda autoconhecimento para identificar de qual emoção estamos fugindo, olhando lá pela ótica da TCC, e demanda o uso tático das ferramentas, desde forçar a partida com a regra dos 5 segundos e o efeito Zeigarnik, até proteger a nossa cognição com os bloqueadores de tela. E, claro, exige traçar metas inconfundíveis usando o método SMART. E saber que o percurso vai ter falhas, né? Distrações vão acontecer. O segredo não é buscar a perfeição sempre. É a velocidade com que a pessoa perdoa o próprio erro e retoma o ciclo produtivo no mesmo dia. Perfeitamente sintetizado. E para fechar, de verdade, a nossa análise de hoje, tem um fenômeno bem fascinante na literatura clínica que expande essa conversa para o nosso momento mais vulnerável: a procrastinação na hora de dormir. Procrastinar o sono. Sim, pense naquele momento de madrugada, em que o cansaço é extremo. Não tem chefes cobrando, não tem prazos, não tem absolutamente nenhuma força externa obrigando a pessoa a continuar acordada. E mesmo assim ela não dorme. Mesmo assim, muitas pessoas ficam rolando o feed do celular infinitamente, lá no escuro do quarto, adiando um repouso que é vital. É um comportamento autodestrutivo que desafia qualquer lógica de sobrevivência do nosso corpo. O que nos deixa com um pensamento profundo para terminar. Se a gente adia o repouso mais básico e necessário, o que isso revela sobre nós? O que você acha que é? Será que é uma tentativa desesperada de ter algum controle de lazer num dia que pareceu não pertencer à pessoa? Ou seria uma relutância íntima e muito dolorosa de encerrar o hoje? Porque dormir significa, inevitavelmente, que o amanhã começou. E com o amanhã surge o peso de ter que enfrentar novamente as tarefas que deixamos para depois. Exatamente. Fica essa reflexão para quem está escutando a gente agora, um convite para observar com bastante curiosidade e sem julgamento, para onde a sua mente tenta fugir quando as luzes finalmente se apagam hoje à noite.